Shalom, shalom. Estamos aqui mais uma leitura bíblica diária. Hoje é 1 Samuel, capítulo 17, 18, 19 e 20. Nessa passagem nós temos a luta de Davi com Golias e Davi se torna escudeiro do rei e começa a servir o rei Saul. Saul começa a ter inveja de Davi e começa a persegui-lo. E também Davi faz uma grande amizade com o príncipe Jonatas, o filho do rei Saul. Hoje eu quero destacar no nosso devocional diário 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, onde Davi diz: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele tinha uma visão correta dele mesmo, de Deus, de Israel e de Golias. Ele entendeu os princípios bíblicos, os princípios da aliança. Ele sabia que Deus era o Deus de Israel. Portanto, Israel tinha uma aliança com Deus desde Abraão, de Isaac, de Jacó, e foi renovada com José, foi renovada com Moisés, com Josué. Então essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, Davi tinha consciência. Davi conhecia a Torá de Moisés, Davi conhecia a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis. Davi conhecia a aliança que Deus fez com Jacó, que se tornou Israel em Gênesis, que Deus fez com Isaac. Deus renovou essa aliança no deserto com Moisés, renovou com Josué, continuou a aliança ao longo dos juízes, continuou com Samuel, com o sacerdote Eli. Então Davi conhecia a aliança do Deus vivo. A cada Shabat, a cada leitura da palavra, renovava no coração de Davi a intimidade e a aliança com Deus. Davi, um adorador, conhecia a palavra de Deus e acreditava nela. Então, Davi, ele era circuncidado. O seu prepúcio era circuncidado. Prova da aliança que ele tinha com Deus. E ele sabia que Deus entregou aquela terra de Canaã ao povo de Israel, pois prometeu a Abraão que toda aquela terra seria dele. E Deus acreditou na promessa e na aliança. Então Deus sabia que Golias não tinha o sinal da aliança, da circuncisão. Então Golias era um incircunciso, fazia parte do povo inimigo de Deus. Davi sabia que Golias era filisteu, de um povo idólatra que adorava outros deuses. Portanto, Davi não lutou com Golias e venceu, olhando para o seu tamanho, para a sua experiência e para a sua própria força. Davi, quando lutou para Golias, ele tinha certeza que, independente de Golias ser grande, pequeno, médio, não importava o tamanho de Golias. Não importava se ele era um soldado general experiente ou se era mancebo, não importava para Davi. Só uma coisa importava para Davi: que Davi tinha uma aliança com Deus e Golias não tinha. Portanto, Deus defenderia Davi e ficaria contra Golias. Essa certeza que fez Davi vencer Golias. Essa certeza tem que estar no seu coração. Eu e você, que temos uma aliança com Deus, temos que entender que Deus nos protege de todos os demônios, de todos os principados, potestade, hóspede da maldade, que Satanás, que o diabo não pode nos tocar, porque nós temos uma aliança com Deus. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, faça essa aliança. Renove a sua aliança, restaure a sua aliança. Porque a aliança com Deus nos dá a garantia da vitória, da certeza da prosperidade e da bênção de Deus.
Medite nisso nesse devocional de hoje. Shalom, shalom.